A Volta de Tarzan, livro do Edgar Rice Burroughs. Num transatlântico, uma mulher sentada, uns 20 anos mais ou menos, muito bonita, está sentada e ela olha assim para o convés, lá para a parte externa e fala: magnífico. O marido dela vira e fala assim: o que, querida, que é magnífico? Ah, meu amor, nada. Eu estava pensando nos arranha-céus de Nova York. Você não achou horroroso? Não, sim, mas pensando bem, é uma obra, né, magnífica. O marido dela olha assim, fala, tá bom. Acho que eu vou jogar carta, Olga. Eu não tô entediado aqui. Ela fala, ai, que bonito, né? Vai me deixar sozinha? Ele fala, não, se você quiser. Não, brincadeira. Pode ir, não tem problema, não. Pode ir, vai se divertir um pouco. Eu vou ficar lendo aqui. Eu tô bem aqui. Mas vai, então eu vou sair, vou lá, vou jogar carta. Ela, tá bom. Eles estavam ali numa área em comum, né, do, do navio. Aí ela torna a olhar para fora e torna a falar, magnífico. Na verdade, ela estava olhando para um rapaz dos 20 e poucos anos, 22 anos, mais ou menos alto, moreno, forte, bem, bem postado assim, estava andando. Daí ela chama o garçom e fala, por favor, quem é aquele rapaz? Eu falo, ah, senhora, aquele lá ele está registrado no navio como Tarzan da África. Ela fala, opa, que propriedade, hein? Aí eles dão uma risadinha e tal. E ela fica olhando ele. Ele passa, e quando ele passa assim, ele tromba com dois homens. Um barbudos e um pouco mais alto, magro. E ele fala, nossa, que pessoas sombrias. Parece até aqueles vilões de teatro. Ele falou, credo, que coisa estranha. E ele vai lá para a sala de fumo, né, que é o salão de jogos, é um salão um pouco mais masculino. Aí ele vai lá pro navio e a moça fica lá. Na verdade, ela é a condessa Olga e ela é casada com o conde Condé, né, que é emparentado com o ministro da Defesa da França. E o casamento foi arranjado, ela é uma mulher fiel, 20 anos mais nova, tal, mas não tem nada demais ela admirar um homem tão bonito, né? Até porque ela admirou, assim, aparentemente não tem nenhuma outra intenção. E o Tarzan entra lá na sala de fumo, assim, vai pro bar, pede um drink lá de absinto e começa a pensar na vida, né? Ele tá sentado em uma cadeira, dali ele vê um monte de gente jogando, tem um espelho, assim, que dá para ele ver muita coisa. E ele fica olhando aqueles homens e pensando na vida dele, né? Ele fala, poxa, como é que será que tá a Jane, né? Porque ele não se arrepende, mas ele fica pensando que ele largou ela lá pro Clayton, né? Primo dele. Ele achou que ela seria muito mais feliz lá, porque pelo pouco tempo que ele viveu em sociedade, ele percebeu que as pessoas são ligadas a um monte de coisinha material, a um monte de prestígio, de poder que o dinheiro dá, e ele não dá mínima para isso. E ele achou que a Jane não seria feliz com ele, porque ele não se adaptou lá isso tudo à civilização e não poderia pedir para ela ir para a selva com ele. Então, ele achou que ela seria mais feliz se ficasse com o Clayton. Então, ele abriu mão de tudo, deixou o título, propriedade, tudo para ele, inclusive a Jane. Sem perguntar para ela se era isso que ela queria. Mas enfim, ele fez isso e às vezes ele ficava meio balançado porque é a tua história, né? Ele fez, mas não perguntou. Enfim. E nisso ele tá olhando assim e ele vê os dois caras com os quais ele trombou lá no conversa. Um deles pega, sai assim e assim que uma pessoa levanta da mesa de jogo, ele senta. Vai, vou completar a mesa, pode ser, né? Todo mundo, senta lá, dá as cartas para ele, começa aquela coisa. E aí o cara mais alto
pega e se posiciona atrás do nosso conhecido, o Conde Condé. E o Tarzan olha assim, ele tá achando a postura do cara meio suspeita, sabe? Ele fica olhando vendo as coisas acontecer pelo espelho. E nisso ele vê esse alto abaixar assim, como se fosse ver alguma coisa na roupa dele e, na verdade, colocar umas cartas dentro do bolso do cônjuge. Aí acaba a partida, o cônjuge ganha. Esse barbudo pega, levanta e fala: isso é um absurdo! Se eu soubesse que você era um ladrão, trapaceiro, eu jamais teria me oferecido para sentar nessa mesa. O que é isso? Você sabe com quem você está falando? Cara, sei sim, muito bem, você é um ladrão, trapaceiro. As pessoas em volta ficam todas assim, que isso, cara? Imagina, um homem super conhecido. Aí ele fala: eu vi quando ele colocou umas cartas no bolso. O conde fica... Eu falei: isso é um absurdo, eu jamais faria uma coisa dessas. Ele falou: eu vi. E nisso o grandão tenta sair fora dali, mas o Tarzan, que tinha visto tudo, para o cara. Fala: você vai aonde? O cara: você dá licença. Ele falou: não. Pega o cara assim pelo cangote e vai até lá. Fala: nem precisa revistar o conde, porque é verdade, ele tá com as cartas. O conde falou: o senhor está... Ele falou: não, mas ele tá com as cartas, mas ele não é o culpado. Eu vi muito bem quando esse aqui colocou as cartas no bolso do conde. Aí o conde põe a mão assim no bolso, tira aquelas cartas e olha pro cara com uma raiva. Aí o Tarzan fala: o que a gente faz? Chama o capitão, chama o pessoal, a tripulação do navio. O que a gente faz com esses dois? Aí, estranhamente, o conde fala: não, deixa, não vamos fazer nada, deixa quieto, não quero fazer nada. Ele fala: mas... Ele fala: não, o importante é que a minha reputação tá salva. Então ele fala: não, a senhora é quem sabe, né? Aí ele pega, larga o cara lá e vai embora. Aí o conde vai para os aposentos dele e fala: Olga, não dá mais. Eu não aguento mais. Olha o que aconteceu. E pega e conta para ela. Ela fala: mas como que o Nicolai foi fazer isso? Ele falou: olha, não dá. Não dá. Ela falou: mas ele é meu sangue, por favor, não faça nada com ele, eu te imploro, por favor, não faça nada com ele. Ah, tá bom, não vou fazer. Por você, eu não vou fazer. Mas a minha paciência tá chegando no limite. Ela fala: pelo amor de Deus, você sabe como ele é perigoso, ele e aquele Pavlovich, eles são muito perigosos. Por favor, não faça nada. Ah, tá bom, então eu não vou fazer nada. Aí fica por isso mesmo essa parte. No dia seguinte, o Tarzan tá andando pelo convés assim, ele vê aqueles dois homens com uma mulher loira muito bonita, assim, que ela tá com um véu, né? Não dá pra ver direito o rosto dela. E ela tá falando, e está falando também numa língua que ele não conhece, mas ele percebe que aquilo tá acalorado, tal. Aí de repente ele vê o barbudo pegar a mão da mulher assim e virar o braço dela assim. Aí ele fala: ah, não, pera um pouquinho, não vai ter mulher na minha frente nem pensar, né? Aí ele vai lá, chega o cara, chama o cara na chincha, dá um tranco no cara. O cara fala: senhor, é a segunda vez que se intromete em assuntos que não são do seu interesse. Ele falou: a primeira vez eu desculpei porque eu achei que foi uma simples ignorância. Mas agora, a segunda vez, o senhor arrumou um inimigo. E um inimigo bem poderoso. Ele fala: nossa, tô tão preocupado. Poxa, soubesse a minha preocupação. Aí os dois saem, né? Vão correndo, porque o Tarzan dá um safanão nos dois, assim, e eles vão embora. Aí quando ele vai agradecer a moça, ele vê que ela passa assim, ele vê que ela tem um anel, mas ela sai correndo. Ele fala: nossa, quem será essa moça, né? Que coisa. Aí ele tá depois, mais tarde, sentado lá na espreguiçadeira também, meio entardecer. Quando ele vê, ele sente que tem alguém olhando para ele, ele vira com tudo, porque
porque ele tem todo aquele instinto de sobrevivência da selva. E quando ele vê que é uma mulher linda, né? De 20 anos, mais ou menos, loira, assim, com o cabelo não coque. E ela fica ruborizada, assim, né? Ela fica vermelha dele, dessa virada que ele dá. Daí ela fala, eu peço desculpas, Ela faz assim e vai andando e ele repara o anel. Ele vê que é aquela mesma moça que ele ajudou. E fala, gente, que coisa estranha. Aí passa tudo, ele tá pensando, aí janta, aquela coisa de navio, né? Que você fica pra cá pra lá, chega uma hora que você não tem o que fazer. Aí quando tá anoitecendo, ele pega e fica sozinho lá numa sombra do navio, fica olhando o mar, pensando na África, pensando como vai ser quando ele voltar, se ele vai ter algum amigo, porque afinal de contas ele nunca foi pertenceu muito bem a lugar nenhum. E ele tá lá pensando nisso, como vai ser o retorno dele da África, quando ele ouve de novo esses dois homens passando assim um pouco longe, e eles não viram o Tarzan, porque ele estava meio na sombra, falando, de qualquer coisa você pode bater nela. Ele fala, menos. Pega, segue os dois. Aí começa a seguir os dois, aí ele vê que o barbudo pega, bate na porta de um camarote lá, e fala, Olga, Olga, sou eu. Daí fala, vai embora daqui, eu não quero saber. Ele, pelo amor de Deus, abre a porta, preciso falar com você, sou seu irmão. Aí ela pega, abre assim um pouco a porta, né? Aí fala alguma coisa que ele não consegue entender, o Tarzan não consegue entender. Daí fala, você vai se arrepender. Você vai se arrepender se você não me ajudar com essa coisinha. Ela fala, chega, não aguento mais, você vai embora daqui. Nisso, o Paulo Vitti empurra a porta, entra com tudo e fecha a porta. Ele fica lá dentro e o Nicolai fica lá fora, assim, meio que tomando conta de tudo. E o Tarzan fica só de olho naquilo, falando, o que tá acontecendo aí? Aí a Olga fala pra esse cara, né, pro convite, sai daqui, sai daqui. Você não sabe com quem você tá se metendo. Eu vou chamar meu marido e aí você vai ver, eu não vou mais defender. O cara fala, quem vai chamar seu marido? Eu falei, seu marido pode até acreditar que você não tá sozinha com um homem. Mas do jeito que a gente tá fazendo as coisas, se você chamar um comissário, qualquer coisa, vai ficar todo mundo sabendo que você foi vista com um homem a portas trancadas, no convés de um navio. E a sua reputação, você já viu o que vai acontecer, né? Ela falou, você não pode fazer isso, você não tem o direito de fazer isso. Ela fala, e você não vai fazer isso, você vai sair daqui. Eu vou te falar um nome e você vai sair daqui. Daí fala, que nome? Aí ela fala alguma coisa no ouvido dele, ele vira uma fera, aí empurra ela, ela dá um grito. Aí o barbudão, né, dá no pé ali, que ele fica assustado. E o Tarzan percebe que aquele grito é um grito de horror mesmo, né? Aí ele pega o barbudo e fala, pode esperar, fica aqui. Aí eles arrombam a porta e encontra a Olga deitada assim, o cara estrangulando. Tarzan cata o cara e dá um cacete nele e bota ele pra fora, né? E fala, vamos, esses caras têm que ser presos. Ela fala, não, por favor, não. Ele falou, mas o que acontece, hein? O que se passa que esses dois caras, já duas pessoas, são agredidas por eles e não querem saber. Daí ela fala, sim, eu sei, o meu marido me contou o que aconteceu lá no salão de fumo. Ele fala, o conde é seu marido? Ela falou, eu sou a condessa de Coldê. Ela falou, e por favor, ele é meu irmão e eu não quero não quero fazer nada. E eles são pessoas muito perigosas. O senhor não sabe a confusão que o senhor arrumou para o senhor. Ele falou, tá bom. Ele falou, se você não quer, eu vou respeitar. Aí ele fala, mas vocês dois, porque os dois estavam caidão ali, né? Eu falei, vocês prestem atenção. Se vocês vierem atrás da condessa de novo, se eu vir ela aborrecida, chateada com vocês atrás dela,
eu vou pra cima de vocês. E aí não vai adiantar ela pedir. Aí vocês vão se ver comigo. Os caras olham assim, levanta. Aí o barbudo vira pra ele e fala assim: você arrumou um inimigo muito, mas muito perigoso. Ah, que medo, não? Aí o cara sai assim, todo bravo. E ela fala: o pior é que o senhor arrumou mesmo. Ele fala: eu não tenho medo. Já tive inimigos bem piores do que ele. E sai. E eles não se veem mais, assim, de vez em quando, lá num carro, se cumprimentam e tal, até a hora do desembarque, onde eles se despedem e tal, e o Tarzan desce do navio pensando no que ela falou de estranhas amizades, que de repente, num cruzeiro, você pode fazer. Até a próxima.